Milionário pede para a moça humilde ser sua namorada por um mês, e o que aconteceu vai te surpreender. Ele era um homem acostumado a ter tudo o que quisesse. Dinheiro, poder, carros, viagens, roupas caras e uma vida cheia de luxo. Rafael era conhecido como um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país, mas também por ser frio, fechado e completamente desacreditado no amor. Para ele, os relacionamentos eram apenas contratos disfarçados de emoção. Depois de tantas decepções, jurou nunca mais se deixar levar por sentimentos. Mas tudo começou a mudar em um dia comum. Rafael estava passando de carro por uma rua simples da cidade quando viu uma jovem tentando vender flores na calçada. Ela segurava um pequeno buquê e sorria de forma sincera, mesmo sem saber se conseguiria vender algo naquele dia. O nome dela era Ana, uma moça humilde, trabalhadora e sonhadora. Ela vivia com a mãe doente e fazia de tudo para sustentar a casa. Rafael parou o carro curioso com aquela imagem. Havia algo diferente nela. Enquanto todos os outros pareciam correr atrás de algo, Ana parecia em paz, mesmo com tão pouco. Ele desceu do carro e se aproximou. Perguntou o preço das flores e ela respondeu com um sorriso tímido, sem imaginar quem ele era. Rafael comprou todas as flores, mas em vez de ir embora, ficou ali, observando aquele jeito simples e verdadeiro dela. Ele não sabia o porquê, mas sentiu algo diferente. Um interesse que não era apenas físico, era curiosidade. Aquela moça parecia pertencer a outro mundo, onde o amor ainda existia. E talvez, por impulso ou tédio, ele teve uma ideia que mudaria tudo. Rafael perguntou se ela aceitaria um trabalho. Ana estranhou e perguntou que tipo de trabalho seria. Ele disse que precisava de alguém para fingir ser sua namorada por um mês, apenas para afastar os comentários da imprensa e da família, que o pressionavam para se casar. Ela ficou em choque, achando que era uma brincadeira, mas ele explicou que pagaria muito bem. Ana não sabia o que responder. Tinha medo, vergonha e dúvidas, mas também sabia que o dinheiro poderia ajudar a cuidar da mãe e resolver muitos problemas. Rafael disse que ela poderia pensar, mas precisava da resposta em 2 dias. Ele deixou um cartão e foi embora, deixando Ana confusa, sem saber se aquilo era loucura ou uma oportunidade única. Naquela noite, ela conversou com a mãe. Contou tudo o que aconteceu. A mãe, mesmo surpresa, disse que talvez fosse uma chance de mudar de vida, desde que Rafael fosse uma boa pessoa e não quisesse machucá-la. Ana pensou muito, quase não dormiu. No dia seguinte, decidiu ligar para ele. Rafael atendeu e marcou para se encontrarem em um café elegante no centro. Ela chegou tímida, com roupas simples, e ele estava ali de terno impecável, olhando para ela com curiosidade. Ele explicou tudo com calma. Disse que precisava de alguém de aparência verdadeira, diferente das mulheres interesseiras que ele conhecia. Disse que ela só precisaria acompanhá-lo em eventos, jantares e viagens, fingindo ser sua namorada. Ana ficou nervosa, mas ouviu cada palavra. Perguntou se teria que fazer algo além disso, e ele respondeu que não, que tudo seria apenas uma encenação. Ela respirou fundo, pensou na mãe e aceitou. Rafael sorriu pela primeira vez em muito tempo. Disse que ela começaria na semana seguinte. A partir daquele momento, 2 vidas tão diferentes iriam se cruzar. Ele, o milionário frio e solitário. Ela, a moça humilde de coração puro. Nenhum dos dois imaginava que aquele acordo de um mês seria o começo de algo que mudaria suas vidas para sempre. E foi assim que começou o contrato que parecia simples, mas que despertaria sentimentos que nenhum dos dois esperava sentir de verdade. O primeiro dia do acordo chegou e Ana mal conseguiu dormir na noite anterior. Passou horas escolhendo a roupa mais bonita que tinha, um vestido simples azul claro que sua mãe costurara anos atrás. Estava nervosa, com medo de errar, de não saber se portar diante do homem que agora era, oficialmente, o seu namorado de mentira. Já Rafael,
acostumado com reuniões e contratos milionários, tentava entender o motivo de estar ansioso por algo tão simples. Ele se pegou escolhendo uma gravata com mais cuidado do que o normal e até olhou no espelho, imaginando o que Ana pensaria dele. Quando o carro preto chegou à frente da casa humilde dela, Ana respirou fundo. Sua mãe a abraçou e disse que tudo daria certo, pedindo apenas que ela não perdesse sua essência, não importava o quanto o mundo dele fosse diferente. Ana entrou no carro, o motorista abriu a porta e ali dentro estava Rafael, elegante, olhando o celular. Quando levantou os olhos e a viu, ficou em silêncio por um instante. Não era o tipo de beleza que ele via em modelos ou socialites, mas havia algo puro, verdadeiro, que o fez sorrir de leve. Durante o trajeto, o silêncio dominou. Ana olhava pela janela, encantada com a cidade vista de um carro tão luxuoso, e Rafael observava discretamente o jeito dela, a forma como parecia curiosa, mas ao mesmo tempo contida, educada. Ele quebrou o gelo perguntando se ela estava nervosa. Ela respondeu que sim, e que nunca tinha fingido nada antes. Ele riu e disse que ela só precisava ser ela mesma, que o resto aconteceria naturalmente. O destino do dia seria um jantar de negócios. Rafael precisava apresentar sua suposta namorada a alguns investidores que sempre duvidavam de sua capacidade emocional e humana. Quando chegaram ao restaurante, todos os olhares se voltaram para eles. Ana ficou envergonhada, tentando esconder o nervosismo. E Rafael, percebendo, aproximou-se e colocou a mão na cintura dela de forma protetora. Disse baixinho para ela respirar e confiar nele. Durante o jantar, os empresários fizeram perguntas a Ana, e mesmo sem saber muito daquele mundo, ela respondeu com sinceridade, sem tentar parecer alguém que não era. E isso encantou não apenas os convidados, mas também Rafael. Pela primeira vez, ele viu alguém ser completamente honesto, sem disfarces, sem fingir. Quando um dos investidores brincou dizendo que ela não parecia se encaixar naquele meio, Rafael respondeu, de maneira firme, que era justamente isso que o fazia gostar dela. A noite terminou com elogios. Ana ficou surpresa com a forma como Rafael a defendeu e o quanto parecia real o papel que estavam interpretando. No caminho de volta, ela agradeceu pela paciência e ele respondeu que não precisava agradecer, pois ela havia feito tudo perfeitamente. Foi nesse momento que, sem perceber, os dois trocaram um olhar diferente, silencioso, mas cheio de algo novo. Nos dias seguintes, o contrato continuou. Ana passou a frequentar a mansão dele e o contraste era enorme. Tudo era luxuoso, enorme, mas frio. Pouco a pouco, ela foi trazendo um pouco de vida ao lugar. Deixava flores na mesa, arrumava o café da manhã com cuidado e, mesmo sem obrigação, conversava com os empregados, tratando todos com respeito. Rafael observava isso com curiosidade. Ele nunca viu ninguém agir assim. Em uma manhã, ao vê-la preparando o café, ele perguntou por que ela fazia aquilo se não fazia parte do acordo. Ela respondeu que era uma forma de agradecer por tudo e que gostava de cuidar das pessoas. Ele ficou em silêncio por um momento, surpreso com a naturalidade daquela resposta. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de ficar em casa só para conversar. Com o passar das semanas, a convivência foi aproximando os dois. Rafael começou a perceber detalhes que antes ignorava. O som da risada dela, o jeito que mexia o cabelo quando ficava envergonhada, o brilho no olhar quando falava da mãe. E Ana, mesmo tentando manter o coração protegido, sentia algo crescer dentro de si. O homem que parecia arrogante e distante, aos poucos, mostrava um lado humano, gentil, até divertido. Certa tarde, eles foram convidados para uma festa importante. Ana usava um vestido simples, mas elegante, que Rafael mandara confeccionar especialmente para ela. Quando ela desceu as escadas da mansão, ele ficou completamente paralisado. Por um instante, esqueceu que tudo aquilo era apenas um contrato. Ela perguntou se estava bem vestida e ele respondeu, com um sorriso que a fez corar, que nunca viu ninguém tão bonita. Durante a festa,
Dançaram juntos. No meio da música, Ana tropeçou de leve e ele a segurou pela cintura. Os dois ficaram próximos, olhos nos olhos, por longos segundos. O mundo pareceu parar. Ela afastou o olhar, tentando disfarçar o que sentia, mas Rafael percebeu. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Ficava lembrando da sensação de tê-la nos braços, do perfume leve que ela usava, da forma como o coração dele acelerou sem razão. Ana também passou a noite acordada. Tentava se convencer de que tudo era apenas um papel, um acordo temporário. Mas o coração não obedecia. E quanto mais tentava negar, mais pensava nele. O contrato ainda tinha 2 semanas pela frente, mas algo já estava diferente. O milionário que acreditava poder controlar tudo começou a perder o controle do próprio coração. E a moça humilde que entrou na vida dele por necessidade começava a perceber que o amor não precisava de riqueza para existir. A mentira estava se transformando em verdade, e nenhum dos dois sabia como lidar com isso. Os dias seguintes passaram de um jeito estranho para os dois. Rafael começou a perceber que acordava animado apenas por saber que Ana estaria por perto. A rotina fria da mansão foi se transformando. Antes, o som que dominava o ambiente era o silêncio. Agora era o riso leve dela ecoando pelos corredores. Ele fingia estar ocupado em reuniões, mas sempre arrumava um jeito de cruzar com ela na cozinha, no jardim ou no hall de entrada. Ana, por outro lado, tentava se convencer de que aquilo ainda era um trabalho, que não poderia se permitir sentir nada, porque o acordo tinha data para acabar. Mesmo assim, seu coração batia mais rápido quando via Rafael sorrir. Quando ele a olhava com aquele jeito calmo, com aquele olhar que parecia querer descobrir tudo sobre ela. Certa manhã, Rafael apareceu na cozinha, onde Ana preparava café. Ele vestia roupas simples, algo incomum para ele. Disse que queria aprender a fazer café de verdade, daquele jeito que ela fazia. Ana riu, dizendo que duvidava que ele conseguiria, mas topou ensinar. A cena era tão diferente da rotina fria dele que até os empregados pararam para assistir. Rafael segurava a colher de forma desajeitada, derramava açúcar demais e errava até o tempo do fogo. Ana ria sem parar e, pela primeira vez, ele não se importava em parecer ridículo. Gostava de vê-la sorrir. Quando ela se aproximou para ajudá-lo, suas mãos se tocaram sem querer e ambos ficaram em silêncio por alguns segundos. O coração de Rafael disparou. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto corar, e fingiu que nada aconteceu. Naquela tarde, Rafael a convidou para sair. Disse que queria mostrar algo fora da cidade. Ana ficou surpresa, mas aceitou. O carro atravessou a estrada e parou em uma pequena vila no interior, onde Rafael costumava ir quando queria se lembrar de onde veio. Ele explicou que sua família era simples e que tudo o que conquistou veio de muito esforço. Ela o ouviu com atenção, surpresa com a sinceridade dele. Pararam perto de um campo aberto, onde o vento batia leve e o som dos pássaros enchia o ar. Ele se sentou ao lado dela na grama e disse que há muito tempo não fazia algo tão simples. Ana respondeu que às vezes as coisas simples são as que mais trazem paz. Rafael ficou em silêncio, apenas olhando para ela. Naquele momento percebeu o quanto sua vida tinha perdido sentido por estar sempre cercado de luxo, mas sem emoção. Enquanto conversavam, uma borboleta pousou no ombro dela e Ana sorriu. Rafael olhou para aquele sorriso e sentiu o peito apertar. Ele não sabia o que estava acontecendo, só sabia que nunca quis tanto ficar perto de alguém. Nos dias que seguiram, os dois se tornaram inseparáveis. Rafael a levava para almoçar em lugares tranquilos, não mais nos jantares de negócios, mas em cafés simples, onde ela se sentia à vontade. Conversavam sobre tudo, infância, sonhos, medos, o passado. Ele começou a perceber que Ana tinha uma visão da vida totalmente diferente da dele. Enquanto ele via o mundo por meio de metas e lucros, ela via por meio de sentimentos e gestos. Uma noite, chovia forte. A energia da mansão caiu e os dois ficaram à luz de velas. Ana estava lendo um livro e Rafael se aproximou para conversar.
Perguntou se ela sentia falta de casa. Ela respondeu que sim, mas que ali também se sentia bem. Ele sorriu e disse que não imaginava que ouviria algo assim de alguém que entrou em sua vida por acaso. O silêncio tomou conta por alguns segundos, até que ela perguntou por que ele queria tanto um namoro de mentira. Rafael respirou fundo antes de responder. Disse que estava cansado de pessoas que se aproximavam apenas pelo dinheiro, que queria alguém ao lado que não se importasse com sua conta bancária. Ana o olhou nos olhos e perguntou se ele acreditava que ainda existiam pessoas assim. Ele respondeu que acreditava desde o dia em que ela entrou em seu carro pela primeira vez. A conversa ficou séria. O clima entre os dois mudou. Rafael se aproximou, quase tocando o rosto dela, mas parou. Disse que não queria estragar o que estavam construindo. Ana desviou o olhar, mas o coração dela já estava completamente entregue, mesmo que ainda negasse. Depois daquela noite, tudo ficou diferente. O contrato ainda existia, mas já não era o que os guiava. As ações de Rafael eram movidas por sentimento, não por obrigação. Ele começou a cancelar compromissos para passar mais tempo com ela. E Ana, mesmo tentando manter distância emocional, já não conseguia esconder o carinho que sentia. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, Ana tropeçou numa pedra e quase caiu. Rafael a segurou pelos braços, rindo, mas quando a olhou, percebeu que estava muito perto. Ela também percebeu. Por um instante, ficaram imóveis, respirando o mesmo ar, o coração acelerado. Ele disse baixinho que estava com medo de perder o controle. Ana perguntou o que ele queria dizer com isso, e Rafael respondeu que nunca quis tanto beijar alguém na vida. Ela não respondeu, apenas olhou para ele, e o silêncio entre os dois disse tudo. Mas antes que acontecesse, ela se afastou. Disse que não podia, que aquilo era errado, que o acordo ainda estava de pé. Rafael ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Sentiu que estava perdendo algo que nem chegou a ter. Naquela noite, Rafael subiu para o quarto e ficou olhando para o teto, sem conseguir dormir. O que começou como um jogo, um contrato de conveniência, estava virando algo real. E ele sabia que quando o mês acabasse, ela iria embora. E dessa vez, ele não queria deixar. Enquanto isso, Ana chorava em silêncio no quarto de hóspedes. Tentava convencer o coração de que nada daquilo era verdadeiro, mas cada lembrança, cada olhar, cada sorriso dele fazia o peito apertar ainda mais. Ela sabia que estava se apaixonando, e isso a assustava mais do que tudo. O amor estava crescendo em silêncio, e nenhum dos dois sabia o que fazer com ele. O tempo corria e o fim do contrato se aproximava, mas o coração de Rafael já tinha feito a escolha. Ele só não sabia como dizer isso a ela. Os dias continuavam passando e o prazo do contrato se aproximava do fim. Ana tentava agir normalmente, fingindo que nada mudava dentro dela, mas o coração não obedecia. Já Rafael, que sempre fora racional e calculista, agora se via perdido, sentindo algo que não conseguia controlar. Ele não queria admitir, mas estava completamente apaixonado. Certa manhã, Ana acordou mais cedo e desceu para o jardim. Gostava de sentir o sol batendo no rosto e ouvir os pássaros cantando. Era o único momento do dia em que podia pensar sem ser observada. Mas para a surpresa dela, Rafael já estava ali, sentado no banco de pedra com uma xícara de café na mão. Ele sorriu quando a viu e disse: "Você acordou cedo hoje. Achei que gostasse de dormir até mais tarde." Ela sorriu de leve. O sol estava bonito demais para deixar passar. Rafael deu um gole no café e olhou para ela. "Sabe, faz tempo que eu não reparava nessas coisas. O nascer do sol, o canto dos pássaros, o cheiro da grama molhada. Antes de você aparecer, tudo que eu via era trabalho e números." Ana se sentou ao lado dele, cruzando as mãos no colo. Às vezes, a gente se perde tentando viver a vida perfeita e esquece de olhar o que está bem na nossa frente. Ele ficou em silêncio por um momento, observando o rosto dela iluminado pela luz da manhã. "Você fala como se já tivesse aprendido isso há muito tempo." "Talvez eu tenha", respondeu ela.
Quando a vida é simples, a gente aprende a dar valor às pequenas coisas. Rafael sorriu de canto. E eu aprendi com você que as pequenas coisas são as mais difíceis de comprar. Ana desviou o olhar, sentindo o coração apertar. Tentava não se deixar levar, mas as palavras dele soavam sinceras demais. Naquela tarde, os dois saíram juntos para um jantar em um restaurante elegante, um dos eventos que ainda faziam parte do acordo. Ela estava linda em um vestido simples, mas que realçava sua beleza natural. Rafael não conseguia tirar os olhos dela. Quando chegaram, ele abriu a porta do carro e ela agradeceu com um sorriso tímido. Durante o jantar, os convidados cochichavam, impressionados com a presença de Rafael ao lado de alguém tão diferente das mulheres com quem costumava ser visto. Mas ele não se importava. Só via Ana. Você parece desconfortável, disse Rafael, notando que ela mexia nervosamente no guardanapo. É só que eu não me sinto à vontade nesses lugares. Todo mundo olha para mim como se eu não pertencesse aqui, respondeu Ana, baixando o olhar. Rafael inclinou-se para frente. Eles que não pertencem ao seu mundo, Ana. Você é muito mais verdadeira do que todos esses rostos falsos juntos. Ela o olhou nos olhos e sorriu. Um sorriso doce, cheio de emoção. Você fala bonito, Rafael. Eu falo o que sinto, respondeu ele sem hesitar. O garçom trouxe o vinho, e enquanto eles brindavam, Rafael percebeu que o tempo parecia parar quando estava com ela. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, era uma lembrança que ele queria guardar. Mais tarde, quando voltaram para casa, Ana agradeceu pelo jantar. Foi lindo, Rafael. Mas eu não sei se me acostumaria com tudo isso. Não precisa se acostumar, respondeu ele, olhando-a de perto. Eu só queria que você soubesse que não importa o lugar, o luxo ou as aparências. O que importa é você estar comigo. Ana ficou sem palavras. Seu coração disparou e por alguns segundos ela acreditou que ele estava falando sério, mas a lembrança do contrato a fez recuar. Rafael, a gente não pode se esquecer do motivo disso tudo. Foi um acordo. E logo vai acabar, disse ela, tentando disfarçar a emoção na voz. Rafael deu um meio sorriso triste. Eu sei, mas e se eu não quiser que acabe? Ana se levantou confusa. Não diga isso. Você é um homem importante e eu sou só uma moça simples. Isso é um mundo que não é o meu. Você acha que eu me importo com isso? Ele se levantou também, aproximando-se dela. Desde que você entrou na minha vida, nada mais tem sentido sem você, Ana. Eu acordo pensando em você. Eu espero para te ver. Eu me pego sorrindo sozinho só de lembrar do seu jeito. Ana engoliu em seco, tentando conter as lágrimas. Não fala assim, isso não é justo. Você vai acabar se arrependendo. Eu nunca estive tão certo de algo, respondeu Rafael, segurando a mão dela. Eu sei que o contrato dizia que era só por um mês, mas eu quero mais. Eu quero você, de verdade. Ela ficou parada, olhando nos olhos dele. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. As luzes, o vento, o som da noite, nada mais existia, mas o medo ainda estava ali. Rafael, eu não posso, disse ela, com a voz embargada. Você vai seguir sua vida, e eu preciso cuidar da minha. Não quero ser mais uma história passageira para você. Você já é minha história, Ana, respondeu ele baixinho. Ela se afastou lentamente, sentindo o coração partido. Subiu as escadas e entrou no quarto, enquanto Rafael ficou parado no meio da sala, sem reação. A única mulher que ele realmente amou estava indo embora, e ele não sabia como impedi-la. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ana chorava em silêncio, sem saber o que fazer, e Rafael olhava para o teto, pensando em uma forma de mostrar a ela que o que sentia era real. O contrato estava perto do fim, mas o amor já tinha ultrapassado qualquer limite. E no coração de Rafael, uma decisão começava a nascer. Ele não deixaria Ana ir embora. Não dessa vez. O sol nascia tímido sobre a mansão de Rafael quando ele desceu as escadas ainda sem dormir. Os olhos mostravam a noite em claro e o coração pesava,
Ele não parava de pensar nas palavras de Ana, na forma como ela havia se afastado com lágrimas nos olhos. Aquilo o destruía por dentro. Ele, o homem que sempre teve o controle de tudo, agora se via completamente impotente diante de um sentimento que não podia comprar, nem negociar. Decidido, ele pegou o celular e chamou seu motorista. "Prepare o carro, hoje não vou para o escritório." "Mas, senhor, há uma reunião importante às 10, disse o homem hesitante. "Cancele", respondeu Rafael firme. "Hoje o importante é outra coisa." Enquanto isso, Ana já estava acordada. Passava as mãos pelos poucos pertences que havia trazido, arrumando numa mala pequena. O contrato terminaria em 3 dias, mas ela decidira antecipar sua saída. Não suportava mais fingir que era apenas um acordo. O que sentia era real, profundo demais para ser uma mentira bonita. Quando estava quase terminando de arrumar suas coisas, ouviu batidas na porta. Ana. Era a voz dele, do outro lado. "Podemos conversar?" Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Acho melhor não, Rafael. Vai ser mais fácil assim." "Fácil para quem?" ele respondeu. "Porque para mim, nada disso é fácil." O silêncio se instalou por um instante. Ana fechou os olhos, lutando contra o desejo de abrir a porta. Mas ele continuou. "Você pode não acreditar em mim, Ana, mas eu nunca menti sobre o que sinto. Esse contrato foi só um pretexto para te ter por perto. E agora que eu conheço o seu jeito, o seu sorriso, a sua força, não tem mais volta." Ana finalmente abriu a porta, encarando. Ele estava ali com a barba por fazer, o olhar cansado, mas sincero. "Rafael, por favor," ela sussurrou, "não torne isso mais difícil. Difícil é te ver indo embora." Ele deu um passo à frente. "Eu te vi mudar minha vida, Ana. Antes de você, eu não sabia o que era sentir. Tudo era vazio. Os jantares, as festas, os negócios, nada fazia sentido. Mas agora eu acordo e quero te ver. Quero saber se você dormiu bem, se tomou café, se está sorrindo." Ele riu de leve, tentando disfarçar a emoção. "Eu não quero que isso acabe." Ana baixou o olhar, as lágrimas já escorrendo. "Eu também não quero, mas não posso me iludir, Rafael. Eu não pertenço a esse mundo. As pessoas vão rir de mim, vão dizer que eu me aproveitei de você. E desde quando eu ligo para o que as pessoas dizem?" Ele respondeu firme, segurando o queixo dela com delicadeza. "Eu tenho dinheiro, poder, fama, mas nada disso vale se eu não tiver paz. E a paz, Ana, eu só encontrei com você." Ela balançou a cabeça. "E se isso for só uma fase? Se amanhã você acordar e se arrepender?" Rafael sorriu com tristeza. "Eu já vivi fases demais. Essa é a primeira vez que eu quero que algo dure para sempre." Por um momento, os dois ficaram se encarando, e o silêncio dizia mais do que 1000 palavras. Ana sentia o coração implorar para acreditar, mas o medo ainda era forte. Então ela se afastou, respirando fundo. "Eu preciso pensar", disse, tentando soar firme. "Me dá um tempo, Rafael." Ele assentiu, respeitando. "Tudo bem, mas saiba que eu não vou desistir." Ana saiu pela porta da frente com a mala nas mãos. O vento frio da manhã bateu no rosto dela, e as lágrimas caíram sem controle. Atrás dela, Rafael ficou parado, assistindo a mulher que amava partir. Durante os dias seguintes, o silêncio tomou conta da mansão. Ele não aparecia no escritório, não atendia ligações, não queria ver ninguém. Passava as noites olhando para o nada, lembrando do riso dela pelos corredores, do jeito simples com que ela alegrava até os dias mais frios. Do outro lado da cidade, Ana tentava retomar sua rotina. Voltou a trabalhar no pequeno café onde tudo havia começado. Cada cliente, cada cheiro de café fresco a fazia lembrar de Rafael. Às vezes, pegava o celular e abria a conversa deles, mas não tinha coragem de escrever. Até que certo dia, uma senhora entrou no café. Era a dona Lúcia da mansão. "Ana", disse a mulher sorrindo. "Como você tá, minha querida?" Ana ficou surpresa. "Dona Lúcia, que surpresa! Eu tô bem, tentando seguir."
A senhora segurou a mão dela. O Rafael tá acabado, minha filha. Não come direito, não dorme, passa o dia no jardim. O patrão nunca foi de se entregar assim. Ana abaixou o olhar. Eu não queria magoar ele. Só achei que fosse o certo. Às vezes o certo é escutar o coração, não a cabeça, respondeu a senhora com um sorriso sábio. E eu acho que o coração dele grita o seu nome todo dia. Aquelas palavras ecoaram dentro de Ana por horas. No fim do expediente, ela não aguentou mais. Pegou um ônibus e foi até a mansão. O portão ainda era o mesmo, mas o clima parecia diferente. Vazio, triste. Quando entrou, viu Rafael sentado no jardim, o mesmo lugar onde haviam tomado café dias antes. Ele não percebeu a presença dela de imediato, até que ouviu a voz suave chamando. Rafael! Ele levantou de repente, os olhos arregalados. Ana parecia não acreditar. É você mesmo! Ela assentiu, emocionada. Eu tentei seguir em frente, mas não consegui. Tudo me lembrava de você. Ela respirou fundo. Se o que você sente ainda for real, me prova. Me mostra que isso não é só mais uma história passageira. Rafael caminhou até ela e pegou suas mãos. Então, vem comigo, disse, puxando-a suavemente. Eles foram até o salão principal. Sobre a mesa havia uma caixa de madeira. Rafael abriu, revelando o contrato que os unia. Ele pegou o papel, olhou nos olhos dela e, sem hesitar, rasgou-o em pedaços. O acordo acabou, disse ele com a voz firme. Agora, se você ficar, vai ser por amor. Ana ficou em silêncio por um momento, as lágrimas caindo livremente. Então ela deu um passo à frente e o abraçou com força. Eu não quero dinheiro nem luxo. Eu só quero você, Rafael. Ele a envolveu nos braços, sentindo o coração finalmente sossegar. E eu só quero você, Ana, para sempre. O beijo veio em seguida, intenso, verdadeiro, cheio de tudo o que os dois haviam reprimido por tanto tempo. O passado se desfez naquele instante e o futuro começou ali, entre promessas silenciosas e corações que finalmente se encontravam. Do lado de fora, o vento soprava leve e o jardim florescia outra vez. Era o recomeço de uma história que, apesar de ter começado com um contrato, agora era escrita pelo amor. Os dias seguintes foram diferentes. A mansão, que antes parecia fria e silenciosa, agora respirava vida. Ana caminhava pelos corredores com um sorriso leve, o cabelo solto balançando ao vento, e Rafael não conseguia evitar de olhar para ela a cada instante, como se tivesse medo de acordar e descobrir que tudo não passava de um sonho. Certa manhã, ele desceu as escadas e a encontrou na cozinha, usando o avental e preparando café. O cheiro se espalhava por todo o ambiente. Ele encostou na porta, cruzando os braços, observando em silêncio. Rafael falou sorrindo, você parece bem à vontade. Ana riu sem olhar para ele. Eu prometi que ia tentar fazer parte desse mundo, lembra? Então resolvi começar pela cozinha. Ele se aproximou devagar. E se eu disser que essa é a melhor visão que já tive em toda a minha vida? Ela virou o rosto meio envergonhada, mas não conseguiu conter o sorriso. Você fala bonito, Rafael. Ele respondeu sério, eu falo o que sinto. Os dois sentaram à mesa e tomaram café juntos, rindo, conversando sobre coisas simples. Rafael, pela primeira vez, estava aprendendo o que era ter alguém que não queria nada além de estar ao seu lado. Mais tarde, enquanto Ana regava as flores do jardim, ele se aproximou com uma pasta nas mãos. Ana, eu quero te mostrar uma coisa. Ela o olhou curiosa. O que é? Rafael abriu a pasta e tirou alguns papéis. São projetos sociais que eu venho pensando em criar. Casas para famílias que perderam tudo, bolsas de estudo para crianças sem condições. E quero que você me ajude nisso. Ela o encarou surpresa. Eu? Claro que sim. Você sabe o que é viver com pouco. Sabe o valor de cada oportunidade. Ninguém melhor que você para me ajudar a fazer isso direito. Ana sentiu o coração aquecer. Por trás do terno, da fama e da fortuna, existia um homem com alma boa, disposto a mudar o mundo.
Eu vou te ajudar, Rafael. E vou fazer isso com todo o coração. Ele sorriu aliviado. Eu sabia que podia contar com você. Nas semanas seguintes, eles trabalharam juntos. Visitavam bairros simples, ouviam histórias de famílias, conheciam crianças que sonhavam em estudar. Ana ficava emocionada com cada pessoa que encontrava. E Rafael se encantava cada vez mais com o jeito humano e sensível dela. Uma tarde, depois de uma visita a um orfanato, Ana e Rafael estavam voltando de carro. Ela olhou pela janela, pensativa. Rafael, sabe o que eu percebi hoje? O quê? Que às vezes a gente passa tanto tempo procurando felicidade em coisas grandes que esquece que ela está nas pequenas. Ele olhou para ela. E o que te faz feliz hoje? Ela respondeu sorrindo. Estar aqui, com você. O carro seguiu em silêncio por alguns segundos e Rafael segurou a mão dela. O toque foi leve, mas cheio de significado. Naquela noite, ele preparou um jantar especial. Mandou decorar o jardim com pequenas luzes e flores brancas. Quando Ana saiu para o terraço, se surpreendeu com a cena. Rafael, o que é isso? Ele deu um passo à frente, segurando uma taça. É só um jantar, para agradecer por tudo que você tem feito. Ela se aproximou, encantada. Tá lindo. Ele riu. Você merece tudo isso e muito mais. Eles jantaram sob o céu estrelado, conversando, rindo, lembrando de cada momento que os trouxe até ali. Em certo momento, Ana ficou em silêncio e olhou para ele com olhos brilhando. Rafael, você já pensou que tudo isso começou com um simples contrato? Ele respondeu sorrindo. E que ironia, né? Eu fiz um acordo para te ter por um mês e acabei ganhando algo para a vida toda. Ela baixou o olhar emocionada. Eu nunca imaginei que fosse sentir isso de novo. Eu tinha medo do amor, sabia? Medo de me entregar e sofrer. Mas com você, parece que tudo faz sentido. Rafael segurou as mãos dela sobre a mesa. Eu também tinha medo, Ana. Medo de não saber amar, medo de não ser merecedor. Mas você me mostrou que amor não é perfeição. É presença, é cuidado. Ana sorriu, e por alguns instantes o mundo pareceu parar. Só existiam os dois. No dia seguinte, enquanto organizavam papéis no escritório, Rafael recebeu uma ligação. Seu rosto mudou de expressão. Ana perguntou preocupada. O que aconteceu? Ele respirou fundo. É o conselho da empresa. Querem que eu viaje para a Europa por um tempo. Tem algo acontecendo e querem que eu assuma. Ela ficou quieta. Quanto tempo? Talvez alguns meses. O clima ficou pesado. Ana tentou disfarçar, mas o coração apertava. Você vai, não é? Ele se aproximou, tocando o rosto dela. Eu tenho que ir, mas juro que é só por um tempo. E assim que eu resolver tudo, eu volto para você. Ela segurou a mão dele. Eu vou te esperar, Rafael. Mas promete que não vai se perder lá fora. Ele respondeu, sorrindo. Eu só me encontrei quando te conheci, Ana. Na manhã da viagem, Ana foi com ele até o aeroporto. O vento batia forte e os olhos dos dois diziam tudo o que as palavras não conseguiam. Rafael segurou o rosto dela e falou baixinho. Quando eu voltar, quero te ver aqui. Ela respondeu com a voz embargada. Eu vou estar aqui. Eles se beijaram longamente, como se o tempo não existisse. E então ele partiu, desaparecendo entre as portas de embarque. Ana ficou ali parada, sentindo o coração bater acelerado, misturado entre saudade e esperança. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Rafael ligava sempre que podia, mandava mensagens, contava sobre os desafios da viagem e Ana o escutava com paciência. Mas aos poucos, as ligações começaram a diminuir. Ele estava cada vez mais ocupado. Uma noite, Ana sentou na cama com o celular nas mãos, olhando a última mensagem dele enviada há dias. Ela suspirou e sussurrou para si mesma. Volta logo, Rafael. Do outro lado do oceano, Rafael olhava pela janela de um hotel luxuoso, cansado, com o coração apertado. Tudo o que ele queria era estar de volta. Mas ainda havia algo que ele precisava resolver antes de retornar. Algo que mudaria completamente o destino dos dois. Os meses passaram devagar para Ana. A ausência de Rafael era sentida em cada pequeno gesto, em cada canto da casa que antes parecia cheia de vida.
Ela ainda cuidava do jardim, mantinha os projetos sociais que começaram juntos e todas as noites olhava o celular antes de dormir, esperando uma mensagem que às vezes demorava a chegar. Mas mesmo assim, ela não deixava de acreditar. Certa manhã, ela acordou mais cedo e decidiu visitar o orfanato onde tudo havia começado. As crianças correram para abraçá-la e a energia delas trouxe um pouco de paz ao coração que insistia em sentir falta dele. Enquanto brincava com os pequenos, Ana sorriu e pensou baixinho. Ele vai voltar. Eu sei que vai. Do outro lado do mundo, Rafael encerrava uma reunião com investidores, mas sua mente não estava ali. Durante todos aqueles meses, ele havia percebido que o dinheiro, os contratos e o poder não significavam nada se ela não estivesse por perto. Naquela mesma noite, ele olhou para o céu de Paris e murmurou com decisão. É hora de voltar para casa. Sem avisar, ele pegou o primeiro voo de volta. Durante a viagem, lembrava-se de cada momento com Ana, de cada riso, cada olhar, cada conversa que o fez mudar. Quando o avião pousou, o coração dele batia forte, como se fosse a primeira vez que a via. Enquanto isso, Ana estava na pequena casa que ele havia comprado para o projeto social. Ela conversava com as crianças quando ouviu o barulho de um carro parando do lado de fora. Não esperava ninguém. Caminhou até a porta, limpando as mãos no avental, e quando abriu, o tempo pareceu parar. Rafael estava ali, com o mesmo sorriso que ela guardava na memória. Ele deu um passo à frente sem dizer nada e ela ficou imóvel, sem acreditar. Rafael olhou para ela emocionado. Eu te disse que voltaria. Ana sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de responder. Eu esperei todos os dias por isso. Ele se aproximou, tocando o rosto dela com cuidado, como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Senti sua falta em cada amanhecer. E mesmo com tudo o que vivi lá fora, percebi que o meu lugar sempre foi aqui, com você. Ela segurou a mão dele, os olhos brilhando. Eu só queria que você voltasse. Ele sorriu, olhando fundo em seus olhos. E eu voltei para ficar. Os dois se abraçaram forte, e o tempo parecia não existir mais. Era como se todo o mundo tivesse parado para ver aquele reencontro. Nos dias seguintes, Rafael voltou a participar dos projetos, mas agora fazia tudo ao lado de Ana, com um olhar diferente, mais calmo, mais humano. Eles visitavam as famílias, ajudavam as crianças e, à noite, caminhavam juntos pelo jardim da mansão, como se aquele fosse o único lugar do mundo que realmente importava. Uma noite, enquanto caminhavam sob as luzes do pôr do sol, Rafael parou. Ana, posso te contar uma coisa? Ela olhou para ele sorrindo, claro. Ele respirou fundo. Quando te conheci, eu achava que sabia o que era amor. Mas eu só aprendi de verdade quando vi a forma como você enxerga o mundo. Eu pedi para você fingir ser minha namorada por um mês, mas esse mês se transformou na melhor parte da minha vida. Ana sorriu emocionada. Eu nunca imaginei que fosse me apaixonar por alguém como você. No começo eu tinha medo, sabia? Medo de sofrer, medo de me machucar. Mas você me mostrou que ainda dá para acreditar no amor. Rafael segurou as duas mãos dela. Então acredita em mim mais uma vez. Ela o olhou sem entender. Acreditar em quê? Ele colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixinha de veludo azul. Ana levou a mão à boca, surpresa. Rafael continuou falando com voz firme, mas cheia de emoção. Acredita que eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Acredita que tudo o que eu vivi só fazia sentido para me trazer até aqui, até você. Ana ficou sem palavras. As lágrimas já escorriam pelo rosto. Rafael se ajoelhou diante dela e abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas lindo. Casa comigo, Ana. Ela respirou fundo, o coração batendo acelerado. Por um instante tudo ficou em silêncio. Então, com a voz trêmula, ela respondeu. Sim, Rafael, eu aceito. Ele se levantou e a abraçou forte, girando-a no ar enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. As luzes do jardim pareciam brilhar mais forte naquela noite. Meses depois, o grande dia chegou. O casamento foi simples, ao ar livre, cheio de flores brancas e convidados sorrindo. As crianças do orfanato estavam lá,
todas vestidas com roupas novas, cantando e aplaudindo quando Ana entrou de mãos dadas com Rafael. Enquanto trocavam os votos, ele disse olhando nos olhos dela: "Você me ensinou que o amor não se compra, não se pede, não se força. Ele acontece quando menos esperamos. E eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter encontrado o meu em você." Ana sorriu e respondeu: "Eu só quero continuar te amando todos os dias, do jeito simples que a vida me ensinou." Os dois se beijaram e a plateia aplaudiu emocionada. As crianças correram para jogar pétalas de flores, enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu de tons dourados. Naquela noite, já casados, sentados no jardim da mansão, Ana encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: "Lembra do contrato?" Ele riu. "Como eu poderia esquecer?" Ela falou baixinho. "Ainda bem que você me pediu para ser sua namorada por um mês." Rafael sorriu e respondeu: "Porque um mês foi o bastante para eu descobrir que te quero para a vida toda." Eles se olharam e se beijaram mais uma vez. O vento leve passava entre as flores e o mundo parecia em paz. Era o fim de uma história que começou com um contrato, mas terminou com o amor mais verdadeiro que os dois poderiam ter conhecido. Você gostou dessa linda história de amor? Deixa aqui nos comentários, me diz de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias como essa. Até a próxima.